Se você vai aplicar para faculdades nos Estados Unidos, você precisa se familiarizar com os termos do application. Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Pra quem caiu aqui de paraquedas e não me conhece, meu nome é Julia Paié, muito prazer. Eu faço faculdade aqui nos Estados Unidos, na Califórnia. E aqui no meu canal eu compartilho como que eu fiz pra chegar até aqui, como que você pode fazer pra chegar até aqui, pra estudar em faculdades americanas, e também compartilho minha rotina, minha vida aqui nos Estados Unidos, e é isso. Bom, hoje esse vídeo aqui vai ser sobre vocabulário do application, porque quando a gente começa a pesquisar mais sobre o application, ou até quando a gente já tá no processo de application em si, a gente se depara com muitos termos, muitas expressões, que muitas vezes a gente não sabe o que significa e a gente pode ficar meio perdido assim. Então eu vim aqui fazer esse vídeo focado nisso pra realmente explicar vários dos termos e expressões que a gente tem no processo de application em si. E aí eu já vou até aproveitar para fazer um adendo aqui, que esse vídeo aqui não vai ser para explicar o processo de application, eu já tenho um vídeo aqui sobre isso. Esse aqui é mais realmente para falar sobre termos e expressões que a gente pode encontrar no nosso processo. Bom, então vamos lá. O primeiro termo que eu separei é o quê? Application em si. Vamos começar pelo básico, né? Porque muita gente pode não entender o que é o application. E o application nada mais é do que o processo seletivo para quando você estiver aplicando para faculdades americanas. Eu falo americanas porque, querendo ou não, é o foco do canal, mas se você estiver aplicando para faculdades no exterior, no geral, eu acho que também pode ser considerado application. Não tenho essa certeza. Mas enfim, como aqui o foco do canal é faculdades nos Estados Unidos, application é quando você aplica para faculdades nos Estados Unidos. Esse aqui confunde um pouco por conta do inglês mesmo, que quando a gente traduz para o português a gente confunde um pouco, que é o undergraduate e o graduate. Porque assim, aqui nos Estados Unidos a gente tem a graduação, que parece graduate, mas na verdade não é. Graduação seria o undergrad. Então, se você estiver aplicando para graduação nos Estados Unidos, você vai estar aplicando para um programa de undergraduate degree. E se você estiver aplicando para mestrado, para pós-graduação, aí sim seria o graduate. Então, esse tem que ficar um pouquinho atenta por conta da tradução para o inglês mesmo, que confunde a gente, mas é isso. College list é um termo que, assim, se você não se deparar no processo de application, você tá fazendo o processo de application errado. Mas college list nada mais é do que a lista de faculdades que você pretende aplicar. Então é uma lista que você vai criar, inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal sobre isso, de como criar a sua college list, como decidir as faculdades que você vai aplicar. E aí college list nada mais é do que isso, né? Uma lista das faculdades que você vai aplicar, que você pretende aplicar. Common App ou Common Application é uma plataforma que você aplica para as faculdades de uma vez. Não é a única, existem outras plataformas que também têm o mesmo intuito, mas o Common App é o mais comum, é o que a maioria das faculdades aceitam, a maioria das faculdades estão no Common App. Então, quando você vai aplicar para várias faculdades de uma vez, o mais comum é você utilizar essa plataforma do Common App. Essay nada mais é do que as redações. Também tem um vídeo aqui sobre isso. E basicamente são as redações que as faculdades vão pedir para você escrever durante o processo de application. Aí, relacionado a essay, a gente tem o personal statement, que é uma essay, mas é uma essay mais pessoal, é uma essay que você vai estar realmente falando de você, respondendo ali uma pergunta bem relacionada a você. E a gente também tem a supplemental essay, que é uma redação suplementar. E aí cada faculdade meio que vai ter o seu tema ali e tal, mas tem essas diferenças de essays. Os próximos termos são relacionados às provas que a gente pode ter que fazer. Talvez você não tenha, mas geralmente tem. SAT ou ACT são duas provas, elas não são a mesma prova, elas são provas similares, que têm o mesmo peso, que é como se fosse o nosso Enem. Não tem nada a ver com o Enem, mas a gente fala isso porque é como se fosse um vestibular, né? Como se fosse o vestibular americano deles. E aí você ou faz o SAT ou faz o ACT. No meu caso, eu fiz o SAT, eu também tenho um vídeo aqui no meu canal sobre isso. Aí também relacionado a provas, a gente tem o TOEFL ou o DET, né? Que é o Duolingo English Test. As duas provas, elas são provas de proficiência em inglês, que nós, como alunos internacionais, como a gente não tem o inglês como a nossa língua nativa, a gente precisa fazer para mostrar para a faculdade que a gente é apto a chegar numa faculdade e o nosso inglês ser apto ali pra gente viver, enfim. E tenho também vídeo no canal sobre ambas as provas. Recommendation letters são as cartas de recomendação que também vão estar ali no processo de application, que você precisa pedir para os seus professores escreverem sobre você. Também tem vídeo no canal sobre isso. Extracurricular activities são, como o nome já diz, é bem fácil de traduzir essa, mas são as atividades extracurriculares que também durante o processo de application eles vão pedir, eles vão querer saber as suas atividades extracurriculares, e eu também tenho vídeo aqui no canal já falando sobre isso. Vai ficar repetitivo.
Bom, GPA significa Grade Point Average, que nada mais é do que a média das suas notas. Então, quando as pessoas falam GPA durante o processo de application, elas estão realmente se referindo ao seu GPA do ensino médio, né, da escola, que é as suas notas que você vai enviar para a faculdade. Mas você tem GPA tanto da escola quanto da faculdade. Tipo, eu tenho meu GPA aqui e já estudando na faculdade, porque nada mais é do que realmente a média das suas notas. Transcript é o seu histórico escolar, né? Então, gap year, tem os que amam, tem os que odeiam, mas gap year significa quando você tira um gap year. Gap year é como se fosse um ano sabático, assim, sabe? Tipo, você já se formou da faculdade... Da faculdade não, da escola. Você já se formou da escola e você tá tirando um gap year tanto pra você aplicar durante o gap year ou pra você tirar um ano pra você decidir o que você quer fazer, mas gap year é quando você, tipo, não tá estudando, assim, basicamente, sabe? Deadlines são os prazos, né? Então, tipo, os prazos de entrega. Tipo, a deadline dessa faculdade aqui pra aplicar é até dia 1º de janeiro. Então, até dia 1º de janeiro você precisa enviar tudo, que é o prazo que você tem. Aí, relacionado a deadline, a gente tem o Early Application e o Regular Application. Early Application é quando você aplica um pouco mais cedo para as faculdades. Cada faculdade vai ter uma data de Early e vai ter uma data de Regular. E assim, tanto Early quanto Regular existem prós e contras para cada um deles. E aí é realmente você entender e você decidir para qual que você vai aplicar. Como eu falei, esse vídeo aqui é para mais eu explicar os termos em si, então eu não vou falar de cada um profundamente, mas se vocês quiserem eu posso trazer esse tema aqui no canal de tipo, eu aplico Early ou aplico Regular. School Profile é o perfil da sua escola, é basicamente um documento que vai conter as informações da sua escola. Counselor é uma autoridade da sua escola que vai te auxiliar no processo de application, né? Então pode tanto ser seu coordenador quanto seu diretor, às vezes até um professor pode ser seu counselor. A application fee é uma taxa de aplicação. Cada faculdade tem uma taxa de aplicação que você precisa pagar para conseguir aplicar para ela e application fee. E aí, relacionado a isso, a gente tem fee waiver, que é basicamente isenção de taxa. Então, você pode conseguir isenções de taxa dessas taxas de aplicação ou até de outras taxas durante o processo de application. Quando você vê fee waiver, é uma isenção dessa taxa que você pode conseguir. Até bom. Até relacionado a isso, né? Já fazendo aqui a propaganda mais uma vez, temos vídeo aqui no canal falando de quanto custa o processo de application e como que você consegue economizar. Scholarships são bolsas de estudo e a gente tem Financial Aid, que significa ajuda financeira. Aí, relacionado a essa parte de bolsa, de ajuda financeira, de dinheiro, quando você vê que uma faculdade oferece bolsas full ride, isso significa que a faculdade oferece bolsas, tipo, integrais, bolsas que cobrem tudo. Full ride é uma bolsa que cobre tudo, desde a parte acadêmica até a parte de acomodação, enfim, que são até os próximos termos que eu vou explicar. Bom, um termo agora para vocês entenderem, o próximo termo é tuition. Tuition significa anuidade, né? Porque aqui nos Estados Unidos a gente paga anual, a gente não tem mensalidade, e aí a tuition, ela é a anuidade da faculdade. E aí um termo relacionado a isso, a gente tem o full tuition, que é quando uma bolsa, ela cobre a parte do acadêmico, né? Então, diferente da full ride, que cobre tudo, a full tuition, né, uma bolsa full tuition, ela vai cobrir a parte do acadêmico. Ainda relacionado à bolsa, dinheiro e tal, dessa parte, a gente tem dois termos. Um é o need blind e o outro é o need aware. E eles são opostos e eu vou explicar o que eles são. Bom, quando a gente fala que uma faculdade ela é need blind, ela, na tradução literal, ela literalmente significa, tipo, cego de necessidade. Então, ela não vai considerar se um aluno ele precisa de bolsa ou não na hora de aceitar ele. Essas são as faculdades que a gente quer. E uma faculdade need aware é o contrário, ela vai considerar a necessidade financeira do aluno na hora de aceitar ele ou não. E assim, eu já expliquei também isso no vídeo que eu tenho sobre bolsas, e às vezes não é na maldade, assim. Às vezes a faculdade ela não tem muitos recursos para oferecer bolsas para muitos alunos, e ela realmente precisa considerar se um aluno vai precisar de bolsa ou não, porque às vezes ela não vai conseguir arcar com os estudos daquele aluno, então ela já considera isso na hora de aceitar o aluno ou não. Como, né, geralmente a gente brasileiro e tal, o dólar do jeito que tá, a gente precisa de bolsa. Então é bom a gente sempre procurar por faculdades need blind. Um outro termo que também pode ser relacionado a isso é room and board. Room and board basicamente é o termo que eles usam pra, tipo, englobar a parte de acomodação e alimentação, até plano de saúde às vezes cai, que é basicamente a sua estadia. Então, tudo relacionado à sua estadia no campus ou até fora do campus, mas a sua estadia na faculdade de modo geral. Então, quando eu falei da bolsa full ride, a bolsa full ride, ela cobre tanto a tuition, que é a anuidade, quanto o room and board, que é a parte da estadia. Agora, mudando um pouquinho, né,
vamos parar de falar um pouquinho de dinheiro de bolsas. Agora a gente tem os termos major e minor. Major basicamente é o seu curso. Então se alguém pergunta o seu major, ele tá perguntando qual é o seu curso que você faz na faculdade. E o minor, ele é como se fosse uma área secundária de estudos. Então, tipo, são algumas aulas extras que você pode pegar. Não precisa ter relação com o seu major, pode ser uma coisa completamente diferente, mas é basicamente uma outra área que você pode estudar. E isso é uma coisa bem legal aqui dos Estados Unidos, que a gente tem essa questão de major e minor. Uma outra palavra que você pode se deparar durante o processo de application são honors. E honors nada mais são do que premiações, honrarias que você tenha ganhado durante o seu ensino médio. Então, se você já participou de alguma Olimpíada, alguma coisa, não precisa ser necessariamente uma medalha, assim, tipo, ou um troféu, alguma coisa. Mas só de você ter tido algum destaque, alguma coisa, isso é uma coisa bem legal pra faculdade, é bem atrativo, então... Um outro termo também que você pode se deparar é o CSS Profile ou o ISFA. O CSS Profile, ele é uma plataforma que você vai basicamente tipo, mostrar a sua situação financeira para quando você for aplicar para bolsas de renda, né, para as faculdades, e elas vão avaliar a sua situação financeira para ver se você está apto ou não para receber essa bolsa. O ISFA, ele tem o mesmo intuito, mas o ISFA, ele é um documento online, você não paga para fazer ele, porque o CSS Profile você paga. O ISFA, ele tem o mesmo intuito realmente do CSS Profile, mas ele é um PDF que você mesmo preenche e envia para as faculdades. Então é bem legal também você ver quais faculdades que aceitam o ISFA, porque é uma forma de economizar durante o processo de application. Bom, agora eu vou falar alguns termos que é mais relacionado à vida nos Estados Unidos mesmo, tipo, durante a faculdade, mas que com certeza você pode se deparar durante o processo de application e é legal já você ficar familiarizado. Aqui nos Estados Unidos, quando você tá na faculdade ou no ensino médio, eles têm termos pra cada ano de ensino médio ou faculdade que você tá, porque o ensino médio tem 4 anos, né? E aí, se você é um aluno do primeiro ano, você é um freshman. Ou então, eles vão falar, tipo, first year students. Mas também é muito comum você ouvir essa palavra freshman, que é quando você é do primeiro ano, que é tipo, calouro, bichete, enfim. Quando você é do segundo ano, você é um sophomore. Terceiro ano, você é um junior, que sou eu no caso agora. E aí, quando você é do quarto ano, você é um senior. Tipo o High School Musical, sabe? Ah, é senior year, ano da formatura. Porque eles eram do quarto ano e eles já estavam pra se formar e você é um senior. Aí um termo muito comum, assim, também que vocês podem ver é tipo dorms, que é o que eu tô agora. Eu tô num dormitório, né? Nada mais é do que dormitório. E se você estiver aplicando para faculdades que você vai morar no campus, você com certeza vai se deparar muito com essa palavra dorms e tipo roommate também, que é o seu colega de quarto. E aí também, dependendo da faculdade, você pode ter mais que um, você pode ter 2, 3, 4, enfim. Um termo também muito comum que você pode se deparar é I-20, que basicamente é um documento que quando você passar na faculdade, você vai precisar muito desse documento para você tirar o seu visto de estudante. E esse documento é a faculdade que vai te mandar meio que provando que você foi aceito, que você vai estudar aqui, e ele é realmente muito importante para você tirar o seu visto, e também durante toda a sua graduação você precisa ter esse documento. Também relacionado a faculdades no geral, você pode encontrar esse termo que é Ivy Leagues, que é basicamente um grupo de faculdades que são as faculdades mais requisitadas, e aí tem tipo Harvard, Yale, eu não sei de cor, se eu não me engano são 7 faculdades, e são as faculdades mais comuns, mais requisitadas. Muita gente acha que tipo, se você não passa numa Ivy League, você tipo, não vale a pena, assim, sabe? Mas a gente ignora essas pessoas. E também relacionado a faculdades, a gente tem community colleges, que são basicamente tipo tecnólogos, são cursos que duram 2 anos, geralmente muitas pessoas começam uma community college para depois transferir para uma faculdade, tipo, normal, assim. Essas community colleges, elas são um pouco mais fáceis de entrar e elas também são mais baratas. Então é uma opção bem legal, assim, também para quem tá aplicando, quiser ver, assim, realmente mais a fundo como que funciona uma community college. E eu acho que é isso, esses foram os termos que eu separei aqui pra falar pra vocês hoje. Espero que vocês tenham entendido todos, que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas caso tenha ficado, pode mandar aqui embaixo que eu vou estar olhando os comentários, vou estar respondendo. E é isso, me acompanhem nas redes sociais pra vocês me acompanharem mais aqui, tipo, vendo a minha vida em tempo real, como que funciona aqui na faculdade. Se inscreva no canal se você não for inscrito, deixa o seu like se você gostou, porque isso me ajuda muito. E um beijo e até o próximo vídeo.